acompanhando a geopolítica, a gente nota que a nova ordem mundial, vamos dizer, esse grupo de poder econômico, social e internacional, eles foram tomando o controle de todas as nações praticamente. Então, o que eu assisto nos Estados Unidos é que esse governo oculto já domina os presidentes há um bom tempo. Lá para cá, a gente nota o domínio desse governo oculto, esse governo mundial, e qualquer presidente que entre lá, ele vai ter que obedecer, vai dançar a música deles. E se a gente for olhar essa questão da doença mental, eu queria fazer um paralelo aqui agora, doutora Cláudia. Eu sei que a doutora conhece muito a história dos Estados Unidos, o governo, tudo. Sim. Você vê hoje, né, número um, né, um país aí de referência democrática, né, na liberdade, sendo governado por um presidente que está todo mundo questionando a lucidez desse presidente, né, e que é uma referência para o mundo, né. É. Como é que a doutora vê essa questão aí do presidente atual dos Estados Unidos, do sistema todo, e com uma certa limitação clara, né, e transparente que está sendo divulgada em todo e qualquer canal de televisão? O que eu tenho pela minha experiência de vida profissional e acompanhando a geopolítica, a gente nota que a nova ordem mundial, vamos dizer, esse grupo de poder econômico, social e internacional, eles foram tomando o controle de todas as nações praticamente. E se não tomam diretamente, tomam indiretamente através de acordos comerciais, isso, aquilo. Então, o que eu assisto nos Estados Unidos é que esse governo oculto já domina os presidentes há um bom tempo. Tá A gente claro. a gente assistiu à morte do Kennedy, assim, uma barbaridade que ficou insolúvel até hoje, muitos sabem e não aceitam o que disseram, que houve com ele. A gente sabe que foi um assassinato e que partiu de gente de dentro do governo oculto. Então, de lá para cá, a gente nota o domínio desse governo oculto, esse governo mundial, e qualquer presidente que entre lá, ele vai ter que obedecer, vai dançar a música deles, quer queira, quer não queira. Então, eu me lembro quando o Reagan estava lá, ele, no discurso de posse, ele tinha uma pessoa atrás dele, que era desse grupo, ia ditando para ele o que ele podia falar, o que ele não podia falar, fazia sinais, cutucava. Na hora que ele entrou num assunto que não devia, deu um cutucãozinho nele, ele se despediu da audiência. Então é uma coisa, assim, assustadora, que o próprio governo americano há muito tempo não tem mais a liberdade. Então, tanto esquerda quanto direita entra lá, vai ter que, dançar a música deles, e então não é solução. E isso é nos países em geral, viu. Se entra alguma pessoa ética, independente, logo eles dão um jeito de neutralizar esse presidente. Isso tem sido assim. Agora o povão lá? O povão que está reagindo, né. Eles não têm armas, ou as armas Esse é o deles que efeito são. surpresa, né, esse efeito surpresa que tem muita gente aí acordando, tem muita gente despertando, como a doutora Cláudia disse, tem muita gente orando, né, pedindo aí Isso, essa isso. intervenção e essa frequência positiva é Sim. que está mexendo com todo esse tabuleiro, doutora Cláudia? Sim, mexe, mexe sim. A gente não pode minimizar a influência de Deus. Não pode, porque a ciência fez a loucura total de se afastar dele, né. Então aí a humanidade pisou na bola, porque tirando Deus fora do tabuleiro, como você falou, Betete, então aí todas as leis de equilíbrio, bondade, beleza, verdade estão fora. Não tem como. Então essa ciência não é mais ciência, isso é uma loucura, um materialismo insanos, um monte de anticristos, vamos dizer assim, um monte de anticristos na ciência, há muito tempo já. E o Então e o e o Fauci deixou claro, né, que a ciência é mais um produto de prateleira, né, conforme o valor ali, você publica o que você quer, né, é o que a gente está percebendo. exatamente,
E isso começou com Rockefeller. A influência você sabe, né, você Sim, está dentro do campo da saúde, sim, então o Carnegie Foundation, então você sabe bem, você sofreu na sua pele o sim. que é a indústria médico hospitalar, farmacêutica. E ainda Então mais a psiquiátrica, né, também, que são estudos assustadores, né, que a doutora Cláudia conhece muito bem, né, sim senhor, totalmente ali, né, assustador, totalmente porque sim, porque isso entra em todos os lares. Todas as casas. E a mídia, agora a mídia social descontrolada, né, então é um lixo entrando na cabecinha dos filhos, das crianças e eu acho sim, Betete, que vai haver já está havendo essa interferência dessa energia divina, e é a lei da vida, né. Ou você segue o bem ou acaba, a historinha acaba por aí. e de um jeito ou de outro a gente segue aí para esse caminho da evolução. Doutora Cláudia, é mais fácil tratar uma ansiedade hoje, em 2024, no século XXI, ou tratar um caso de ansiedade em 1985? Era mais fácil em 85, mas aqui eu vou colocar também alguns fatores, importantes. Quando uma pessoa procura um tratamento, ela tem, vamos dizer, 2 fatores básicos. Um é pessoal dela, é o interior dela, é o voluntarismo dela. Geralmente uma pessoa muito voluntariosa é a pessoa mais neurótica. E os que convivem com os voluntariosos sofrem as consequências disso. Hoje nós temos uma sociedade onde o que impera é a vontade individual. Então, mas se o cliente, se a pessoa que busca ajuda, ela tem essa ética, essa espiritualidade boa, ela vai rapidamente se beneficiar, mesmo com a sociedade maluca. Já um que tem essa atitude muito voluntariosa, muito soberba, os donos da verdade, eu sou mais eu, e esses casos são difíceis, viu, Betete? São difíceis, porque não há o que você fale, não há o que você diga, ele sempre prevalece a ideia dele, que é invertida. Então ele é inimigo dele e não percebe. Isso é um problema. A Existe pessoa ser diferença de inimiga desculpa. Existe diferença de tratar uma pessoa ansiosa que acredita em Deus de uma pessoa que não acredita em Deus? Muito, muito. Dá uns Os exemplos aí. ateus os ateus são muito difíceis, são. Sabe quem que é muito difícil? Bom, tem algumas classes de profissões que são mais difíceis. Por exemplo, acadêmicos, os doutores, esses são difíceis, são soberbos, né. No que se refere à classe médica, também nós enfrentamos uma dificuldade que é o materialismo médico, o organicismo médico. Eles têm dificuldade de passar da vida orgânica para a psíquica, de entender que muitas vezes não é o organismo que está causando ansiedade, é a ansiedade que está causando problema orgânico. Então eles não conseguem muito bem fazer confiar na energética psíquica. O médico confia em coisas assim materiais, orgânicas, mas Sim. não confia no poder da vida psíquica.